Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. Declaração do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo, mais um capítulo dentro de nossos estudos na palavra profética. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade para mais um tempinho de aprendizado, de conhecimento da palavra profética. Daniel capítulo 8, versos 10 a 14. A gente está aprendendo sobre a investida profanadora do rei grego no ano 168 a.C. É claro, a gente está mencionando data para comprovar a veracidade da profecia bíblica, visto que Daniel, ele teve esta visão ainda no Império Babilônico. Quando a gente lê o verso 1 do capítulo 8, que começa o registro desta visão do capítulo 8, está registrado que foi no período do rei Belsassar, que foi o sucessor de Nabucodonosor, do primeiro dos 4 impérios gentílicos, Império Babilônia. E passaram-se ainda o Império Persa. Aí veio o Império Grego, com Alexandre Magno à sua frente como rei, e teve o tempo do seu reinado a divisão do reino em 4 reis, isto é, 4 generais de Alexandre Magno que assumiram o império. Já o império dividido foi desses 4 reis que surgiu o chifre pequeno. Daí então aparece na história, ou seja, na profecia, aquele que profanaria o templo. E tudo isto aconteceu na íntegra. Se passaram quase 3 séculos, ou um pouquinho mais de 3 séculos. Mas a história registra de modo pormenorizado que tudo isto aconteceu na íntegra. Eu sei, tem aqueles que ficam confusos, dizendo, olha, esta profecia já se cumpriu, esta visão já aconteceu, então, por que ficarmos envolvidos estudando algo que já aconteceu, que tem isto a ver com o nosso tempo, com o futuro?
nós iremos ver todas estas perguntas, aliás, todos estes questionamentos acabarem. Tudo isto será ou serão respondidos durante os nossos estudos. Temos que olhar para a palavra profética com duas óticas. Elas têm dois significados. Tem o significado histórico e o significado profético. O significado histórico é aquilo que já se cumpriu. E o significado profético é de onde vemos algo para o futuro que nos pertence, que é conveniente sabermos. Por exemplo, eu leio aqui Mateus capítulo 24 e verso 15. Mateus 24, verso 15, onde Jesus mostra claramente que esta visão, esta revelação tem a ver, sim, não só com o aspecto histórico, mas com o aspecto profético. Se não, vejamos Mateus 24, 15. Vamos ler então. Quando, pois, virdes estar no lugar santo, o abominável da dissolução, predita pelo profeta Daniel. Quem lê, entenda. Repetindo a leitura. Quando virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel. Quem lê, entenda. Precisamos saber que quer dizer este abominável da desolação que Jesus está mencionando no seu tempo. E Daniel tinha tido a visão sobre este abominável da desolação. Este abominável da desolação, do qual Jesus mencionou, é aquilo que estamos estudando, é aquele acontecimento profano do rei grego de Antíoco Epifanes, no ano 168, quando ele, sobre o altar do templo dos judeus, aquele altar que a gente já aprendeu, onde os judeus, de modo metódico, eles sacrificavam o cordeiro. Tinha o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Então, chamado de oferta contínua ou sacrifício contínuo. E ele, o rei profano, ele invadindo o templo, ele matou
o sumo sacerdote e vários sacerdotes, ele jogou os elementos do sacrifício por terra, conforme Daniel menciona. E isto aconteceu na íntegra. Ele proibiu a circuncisão. Ele foi tão horrendo, tão cruel, que as mães vinham trazer os filhos para a circuncisão, e era um ato praticado de maneira constante, de modo consagrado, respeitoso. As mães, os pais traziam os filhos para a circuncisão. E a história mostra que durante o ato da circuncisão, soldados gregos matavam os filhos, os meninos, no colo da própria mãe. E ali naquele altar do templo, ele sacrificou porcos. Então, este é o ato chamado abominável da desolação. Então, alguém diz, mas isto já aconteceu, pastor. Isto nada tem a ver com a escatologia, com o nosso tempo, com o futuro. Mas eu pergunto, se nada tem a ver conosco, se nada tem a ver com o futuro, por que Jesus, ao falar no seu sermão profético, ele mencionou este acontecimento? E note bem, ele ainda disse, quem lê, entenda. O que quer dizer isto? Eu devo fazer o meu exercício mental, escriturístico, mas antes eu me colocar diante do Deus infinito, do Deus da revelação, e colocar os dois fatos, a profecia de Jesus e o acontecimento lá dentro da visão de Daniel. E conforme Jesus está dizendo, quem lê, entenda. Entenda o quê? Entenda que fato semelhante acontecerá no futuro. Que fato semelhante o anticristo fará no futuro. Então, estejamos atentos a esses dois significados da profecia, das visões de Daniel, para nós não perdermos o melhor das profecias da palavra profética. Nos vídeos posteriores, mais luz nós teremos. Fiquem, pois, na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.